Foi ao ar ontem uma entrevista que o Neymar concedeu a um portal francês chamado Bartoli Time e eu já te adianto que o craque brasileiro rasgou o verbo sobre toda a experiência que teve no PSG, principalmente nos anos finais, onde a torcida vaiava e xingava ele a cada jogo. Fica aí até o final que nós vamos te mostrar tudo que o Ney falou sobre o pequeno time francês e eu vou querer saber se você concorda com ele ou não. Pois é, pessoal, quando o Neymar chocou o mundo e anunciou que abandonaria o trio MSN para se juntar ao PSG, a maioria parecia não acreditar no que havia acontecido. Afinal, ele estava abandonando um clube gigante como o Barcelona e também provavelmente o melhor trio de ataque que já vimos para jogar num clube com pouca história e tradição. E o pior, essa venda se oficializou em agosto de 2017, ou seja, Neymar tinha 25 anos e estava em seu auge físico, voando dentro de campo. Era consensual que, tirando os dois extraterrestres da equação, o Neymar era o melhor jogador do mundo disparado. E olha que haviam muitos nomes bons, como Robben, Ribéry, Bale, Suárez e outros, mas nenhum encantava como brasileiro. Não é à toa que mesmo hoje, mais de 7 anos depois, o brasileiro segue sendo a maior transferência da história em termos financeiros. Alguns poucos até apoiaram essa transferência na época, dizendo que ele precisava mesmo de um clube para ser a estrela e que mesmo ganhando tudo no Barcelona, como em 2015, por exemplo, ele nunca alcançaria a glória da bola de ouro por estar sempre na sombra de Messi. Esse pensamento é muito curioso, porque o próprio Suárez, logo que chegou ao Grêmio no começo do ano passado, falou mais sobre essa transferência do Neymar e deixou bem claro que tanto ele como o Messi fizeram de tudo para convencer o brasileiro a ficar e não conseguiram. Alguns boatos dizem que o Messi até tentou dizer que se ele queria tanto a bola de ouro, o argentino faria de tudo para que ele conseguisse, mas não adiantou, a decisão já estava tomada. Nem mesmo o maior vencedor da história do prêmio tentando convencê-lo foi o suficiente. Hoje, 7 anos depois, podemos dizer que as expectativas se confirmaram. Neymar tomou a pior decisão de sua carreira. Em praticamente 6 anos no PSG, ele acumulou inúmeras lesões que o retiraram de campo por praticamente 50% do tempo que esteve por lá, arrumou confusões, teve todo o desentendimento com o Mbappé e saiu odiado totalmente por toda a torcida organizada do Paris, que em um dos protestos inclusive chegou até mesmo a ir até a porta da casa dele xingar. Chegou uma época que todo jogo que Neymar entrava, havia uma faixa da torcida do PSG xingando o brasileiro e pedindo que ele fosse embora o quanto antes. Outro fator que é muito pouco comentado é sobre como o PSG deu um checkmate nele em agosto do ano passado. Basicamente, o novo treinador, Luiz Henrique, que inclusive já havia trabalhado com o Neymar naquele vitorioso Barcelona de 2015, deixou bem claro que não contava mais com o brasileiro e que se ele quisesse ficar não seria utilizado, praticamente mofaria no banco de reservas. Porém, a diretoria se aproveitou dessa decisão e colocou o brasileiro à venda no mercado de transferências, porém não estava disposta a aceitar menos de 80 milhões de euros. Como nenhum clube europeu aceitou pagar esse valor e ele se viu encurralado, o Al Hilal acabou sendo a sua única saída para arrumar um clube rapidamente. Ou seja, o Neymar errou e muito em aceitar se transferir para o PSG, mas também aconteceram algumas sacanagens com ele por lá. E é óbvio que ele não esqueceria rápido essas atitudes da torcida e da diretoria. Foi por isso que ontem ele falou sobre tudo. Se liga aí nas palavras dele com todos os detalhes. Minha experiência no PSG foi boa e ruim ao mesmo tempo. Boa porque acho que foi o auge da minha carreira, e ruim porque eu fiquei machucado por muito tempo e várias vezes. Nunca terminava uma temporada, mas não vou esquecer os grandes momentos que tive aqui, especialmente a final da Champions League. Foram momentos realmente incríveis em uma final que podíamos ter ganho, mas foi decidido em detalhes. Jogar a Ligue 1 também foi uma boa experiência. O primeiro ano foi magnífico, fui muito bem recebido pelos torcedores franceses. Os últimos 2 ou 3 anos não foram os mesmos. Não foi legal a maneira em que fui tratado. Aconteceu o mesmo com o Messi. Pra mim, houve injustiça, porque sempre dei tudo de mim em campo. Não tenho ressentimentos, mas fiquei um pouco triste com a forma como fui tratado pelos torcedores, principalmente quando eles vinham na minha casa, quando queriam invadir minha casa, me insultar ou querer me bater. Pra mim, eles ultrapassaram os limites. A nossa relação já não era de respeito, enquanto eu sempre os respeitei.
passei. Foi realmente uma situação complicada. Fiquei triste pela forma como fui tratado no final, mas passou. Não tenho nenhum ressentimento em relação ao clube, só tenho um pouco de ressentimento em relação às pessoas que dirigem o clube e a alguns torcedores. É o clube onde passei a maior parte da minha carreira, 6 anos. Vivi alguns momentos muito bonitos, mas também alguns momentos tristes, e minha relação com os torcedores faz parte dos momentos tristes, infelizmente. O PSG tinha o objetivo de chegar à final e conseguimos. Além disso, o clube ainda tem esse objetivo e está totalmente investido nessa busca. Eu gostaria de ter vencido com o PSG, porque vencer uma Liga dos Campeões é como vencer uma Copa do Mundo com o seu país. Eu não estava feliz lá no PSG, o clube e o treinador não contavam mais comigo. Eles já haviam conversado sobre isso, então tive que tomar uma decisão. E gostei da oferta do Al Hilal. Conheci o clube, a cultura local e o campeonato. Fiquei muito surpreso com a recepção aqui e com a gentileza dos fãs. A liga está se desenvolvendo, assim como a nossa equipe, minha família e eu temos certeza de que tomamos a decisão certa. E agora você pode estar pensando então, todo mundo fala que ele saiu do PSG porque o Mbappé queria ele fora. Ele deu toda essa entrevista e não falou nada sobre isso? Bem, de fato o brasileiro não mencionou em nenhum momento o nome do francês. Entretanto, não precisamos disso para lembrar que o Mbappé também teve sim sua parcela de culpa na saída do Neymar. Afinal, mesmo não tendo falado diretamente, assim que ele deixou o Paris, no dia seguinte usou seu perfil oficial nas redes sociais para curtir 2 publicações de páginas de futebol que falavam exatamente isso. A primeira dizia: polêmica. No verão passado, Kylian Mbappé deixou claro ao PSG que não havia mais espaço para ele e Neymar no mesmo elenco. Por coincidência, no dia que Neymar praticamente foi anunciado no Al Hilal, Mbappé voltou aos treinos super feliz. Já a segunda era uma sequência que dizia: PSG, um exemplo de gestão no futebol, conseguiu juntar os melhores jogadores e formou o melhor elenco do planeta. Quando o time estava começando a entrosar, o ego de um certo francês começou a atrapalhar o ambiente. Mbappé começou a se sentir deslocado. A maioria do elenco falava espanhol e ele ameaçou sair do time. Para não perder o queridinho, o PSG começou a vender os que não se alinhavam ao pensamento de Mbappé e trazer os franceses que o mesmo pediu. Depois de fazer todas as suas vontades, Mbappé comunicou ao PSG que vai deixar o clube de graça no final da temporada e no final dessa forma fica o PSG. Ou seja, vendo as palavras do Ney agora e essas curtidas no passado, fica bem claro que ele guarda sim um ressentimento pela forma como foi tratado pela diretoria, que priorizou totalmente o Mbappé, achando que ele seria o salvador da pátria, pra hoje, como nós vemos, o francês já ter vazado pro Real Madrid, e também guarda mágoa pela forma como foi tratado pela própria torcida do clube. Inclusive, essa não foi a primeira entrevista a qual ele fala que viveu um inferno com a torcida do Paris. Em setembro do ano passado, ele já havia dado uma outra entrevista aqui pro Brasil e se dizia muito chateado pela forma como a torcida tratou, não somente ele, mas o Messi também. Se liga. Eu fiquei muito feliz, né, pelo ano que ele fez, mas ao mesmo tempo muito triste, né? Porque ele viveu os 2 lados da moeda, né? Foi até o céu com a seleção da Argentina e com o Paris viveu o inferno, né? Nós vivemos o inferno, né? Tanto ele quanto eu. A gente tá ali para dar nosso melhor, para tentar, né, ser campeão, tentar fazer história. Infelizmente a gente não conseguiu, né? O Messi era de uma forma que, pelo futebol, ele não merecia isso e foi cobrado de uma maneira injusta no meu modo de ver. É claro que sempre vai ter aquelas pessoas que vão dizer que o Neymar mereceu sim ser xingado pela torcida por ganhar uma fortuna e estar sempre lesionado, dizendo que ele não se dedicava, que não tinha comprometimento, que só queria saber de festas e coisas do tipo. E por isso agora eu quero saber de você. O que você acha? O Neymar realmente tá certo em guardar mágoas pela forma como a torcida do PSG tratou ele? Ou você já acha que nessa história aí não tem santo e que, portanto, tanto ele como a torcida tem sua culpa? Ele por não ter sido disciplinado como deveria com o clube e a torcida por ter criado o pior ambiente possível pra ele. Comenta aí embaixo a sua opinião sincera sobre isso e o porquê, que eu vou fixar o melhor comentário pra todo mundo que chegar ao vídeo poder ver. Que Deus te abençoe e valeu!